Olá a todos! Bem-vindo ao Economia Global. No vídeo de hoje vamos falar sobre a autobiografia de Henry Ford. O livro Minha Vida e Minha Obra Henry Ford é mais do que uma simples autobiografia ou registro empresarial. É um verdadeiro compêndio de ideias que transformaram não somente a indústria automobilística, mas também a forma como enxergamos a organização do trabalho e o papel do ser humano dentro do processo produtivo. Ao longo deste relato, somos convidados a adentrar a mente de um dos maiores inovadores do século XX, que revolucionou práticas de gestão, produção em massa e o relacionamento entre empregador e empregado. Henry Ford não via os seus trabalhadores apenas como peças de uma engrenagem, ele os percebia como parceiros essenciais na construção de um novo paradigma industrial, baseado na eficiência, na inovação e, sobretudo, na valorização humana. A visão de Henry Ford sobre produtividade e o papel do funcionário. Uma das contribuições mais significativas de Ford para a indústria foi a sua análise aprofundada sobre como o posicionamento estratégico dos funcionários pode aumentar a produtividade. Para ele, o segredo do sucesso não residia somente na automação ou na melhoria das máquinas, mas também, e principalmente, na maneira como os empregados eram gerenciados e motivados. A distribuição de tarefas e o aproveitamento dos talentos individuais. Henry Ford defendia que o sucesso de uma linha de produção estava intimamente ligado à correta distribuição das tarefas. Ele acreditava que cada colaborador possuía habilidades específicas que, quando bem direcionadas, maximizavam a eficiência de toda a operação. Dessa forma, identificar os talentos individuais e associá-los às atividades em que naturalmente se destacavam era um método inovador para aumentar a performance da empresa. Essa abordagem permitia que os funcionários se sentissem valorizados e integralmente responsáveis pelo resultado final, criando um ambiente de trabalho onde a colaboração e o comprometimento eram prioridades. O valor do treinamento e o desenvolvimento contínuo. Outro aspecto fundamental abordado por Ford é a importância do treinamento e do aperfeiçoamento contínuo. Ele compreendia que investir na capacitação dos funcionários não era apenas uma questão de melhoria técnica, mas uma estratégia vital para a evolução da empresa. Ao oferecer treinamentos regulares e oportunidades para o desenvolvimento profissional, Ford criava um ambiente onde o conhecimento era constantemente renovado e aplicado. Essa prática não só melhorava a produtividade, mas também incentivava a inovação, pois os colaboradores se sentiam empoderados para propor soluções e melhorias no processo. Envolvimento e responsabilização dos funcionários. A estratégia de Ford ia além do mero treinamento. Ele envolvia profundamente seus funcionários na rotina da empresa, estimulando-os a assumir responsabilidades e a ter propriedade sobre suas funções. Essa abordagem transformava o trabalho em uma experiência de crescimento pessoal e profissional, onde cada colaborador compreendia o impacto direto de seu esforço na qualidade do produto final. Ao fomentar um ambiente de responsabilidade compartilhada, Ford conseguia não apenas reduzir erros e desperdícios, mas também criar uma equipe comprometida com a missão e os valores da empresa. O tratamento humanizado e a promoção dos funcionários. Henry Ford era pioneiro também na forma como tratava e promovia seus empregados. Em uma época em que muitas indústrias priorizavam a mecanização extrema sem levar em conta o bem-estar dos trabalhadores, Ford introduziu práticas que valorizavam o ser humano e reconheciam a importância do capital humano para o sucesso empresarial. Políticas de remuneração e incentivos. Um dos marcos mais emblemáticos da gestão de Ford foi a implementação do salário de $5 por dia. Esta medida revolucionária, além de melhorar consideravelmente a qualidade de vida dos funcionários, teve impactos profundos na produtividade e fidelização da equipe. Ao oferecer salários que superavam os padrões da época, Ford demonstrava que a valorização dos colaboradores era uma estratégia vencedora. Funcionários bem remunerados, sentindo-se respeitados e reconhecidos, tornavam-se mais motivados a contribuir com o seu melhor, o que se refletia diretamente na eficiência e na qualidade do trabalho realizado. Ascensão profissional e reconhecimento interno. Outro diferencial adotado por Ford foi a política de promoção interna. Em vez de recorrer constantemente a contratações externas, ele investia no crescimento dos seus próprios funcionários, promovendo aqueles que demonstravam comprometimento, capacidade de liderança e habilidades excepcionais. Essa política não só fortalecia a confiança e o senso de pertencimento dos colaboradores, como também incentivava a continuidade do aprendizado e o aprimoramento de competências dentro da empresa. O ambiente de trabalho e a cultura organizacional. Ford cultivava um ambiente de trabalho baseado no respeito, na colaboração e na transparência.
Ele acreditava que um colaborador satisfeito e motivado era o primeiro passo para uma produção de qualidade e para a inovação constante. Ao promover práticas de reconhecimento e valorização, criou uma cultura organizacional na qual os empregados viam o trabalho não apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade de crescimento e realização pessoal. Esse ambiente de confiança e incentivo se tornou um modelo a ser seguido por diversas indústrias ao redor do mundo. A paixão de Henry Ford pelos carros, da inspiração à inovação. A paixão de Henry Ford pelos carros foi o ponto de partida para a revolução que viria a transformar a indústria automotiva. Desde seus primeiros contatos com a mecânica, Ford demonstrava um fascínio que transcenderia o mero interesse técnico, tornando-se uma verdadeira paixão que o guiaria ao longo de toda a sua vida. Experiências iniciais e a descoberta da mecânica. Desde jovem, Henry Ford demonstrou uma inclinação natural para entender como as máquinas funcionavam. Suas primeiras experiências na oficina e o contato direto com motores e componentes automotivos despertaram nele um desejo insaciável de inovar. Essa curiosidade inicial evoluiu para uma paixão que o impulsionou a experimentar, criar e aprimorar processos mecânicos, sempre com o objetivo de tornar os automóveis mais eficientes, seguros e acessíveis. A visão transformadora dos automóveis. Ford enxergava os carros não apenas como meios de transporte, mas como instrumentos de transformação social. Ele acreditava que, ao tornar os automóveis mais acessíveis ao grande público, seria possível democratizar a mobilidade, contribuir para o desenvolvimento das cidades e alterar profundamente a dinâmica social e econômica do país. Essa visão revolucionária culminou na criação do Modelo T, um veículo que não só atendia às necessidades de um mercado em expansão, mas também representava uma nova era na história do transporte, abrindo caminho para a produção em massa e a padronização do consumo. A inovação contínua e o desenvolvimento tecnológico. A paixão de Ford pelos automóveis foi acompanhada por uma busca incessante por inovação. Ele se dedicou a estudar e aprimorar cada aspecto do processo de fabricação, desde a criação de peças mais duráveis até a implementação de sistemas automatizados de produção. Essa dedicação ao desenvolvimento tecnológico não apenas posicionou a Ford Motor Company na vanguarda da indústria automobilística, mas também estabeleceu padrões de qualidade e eficiência que perduram até hoje. A introdução da linha de montagem, por exemplo, foi uma das inovações que revolucionaram a forma como os carros eram produzidos, reduzindo drasticamente custos e tempo de fabricação, e permitindo a oferta de veículos a preços acessíveis para a massa. A revolução industrial e a transformação da manufatura. A contribuição de Henry Ford para a indústria vai muito além dos automóveis. Suas ideias e práticas revolucionaram a forma como a manufatura era conduzida, impactando diversos setores econômicos e estabelecendo um novo padrão de produção em massa. A implementação da linha de montagem. A introdução da linha de montagem foi, sem dúvida, um dos maiores marcos da história industrial. Essa técnica permitiu que a produção fosse dividida em tarefas simples e repetitivas, que eram executadas por trabalhadores treinados para uma função específica. O resultado foi um aumento exponencial na produtividade e uma redução significativa no tempo de produção dos veículos. Essa inovação não só transformou a indústria automobilística, mas também serviu de inspiração para diversas outras áreas produtivas, que passaram a adotar métodos similares para aumentar sua eficiência. Padronização e qualidade no processo produtivo. Ford acreditava que a padronização dos processos era fundamental para a obtenção de produtos de qualidade em larga escala. Ele investiu intensamente na criação de normas técnicas e na implementação de controles rigorosos durante todas as etapas de produção. Essa abordagem permitiu que a Ford Motor Company produzia veículos com um alto nível de uniformidade e confiabilidade, fatores essenciais para a consolidação da marca no mercado. A padronização não apenas reduziu custos, mas também facilitou a manutenção e o reparo dos automóveis, tornando-os mais atrativos para os consumidores. Impactos na economia e na sociedade. A transformação promovida por Henry Ford teve impactos significativos na economia e na sociedade. Ao tornar os automóveis mais acessíveis, ele contribuiu para a mobilidade urbana e para a expansão das cidades, alterando padrões de deslocamento e fomentando o desenvolvimento de novas áreas urbanas. Além disso, a sua abordagem inovadora na produção em massa influenciou políticas trabalhistas, inspirando modelos de gestão que valorizavam o funcionário e incentivavam o desenvolvimento profissional. Essa mudança de paradigma ajudou a criar um ambiente mais dinâmico e competitivo, impulsionando o avanço tecnológico e a melhoria contínua dos processos produtivos. Os ideais e a filosofia de vida de Henry Ford.
O livro, Minha Vida e Minha Obra Henry Ford, revela não apenas uma trajetória de sucesso empresarial, mas também a consolidação de uma filosofia pessoal que guiou todas as ações do magnata. Os ideais de Ford eram pautados na busca incessante pela excelência, na valorização do ser humano e na crença de que a inovação é o caminho para o progresso social. A influência das experiências pessoais. Desde os seus primeiros anos, Henry Ford esteve exposto aos desafios e às dificuldades enfrentadas por trabalhadores e pequenos empresários. Essas experiências moldaram uma visão crítica em relação aos métodos tradicionais de produção e gestão, levando-o a buscar alternativas que valorizassem a eficiência aliada à dignidade humana. A constatação de que um sistema mais justo e produtivo era possível fez com que Ford se comprometesse não apenas com o sucesso financeiro, mas também com a transformação social. A busca pela simplicidade e pela eficiência. Um dos pilares fundamentais da filosofia de Ford era a busca pela simplicidade. Em um mundo marcado pela complexidade das relações industriais e pela burocracia excessiva, ele propôs soluções que simplificavam processos e eliminavam desperdícios. Para Ford, a eficiência não era apenas uma questão de reduzir custos, mas de otimizar o uso dos recursos, tornando cada etapa do processo produtivo mais funcional e integrada. Essa abordagem permitiu que ele atingisse resultados impressionantes, tanto na qualidade dos produtos quanto na satisfação dos funcionários. A importância da inovação e da educação. Henry Ford entendia que a inovação era a chave para um futuro melhor. Ele investia não apenas em máquinas e tecnologias, mas também no desenvolvimento do potencial humano. Acreditava firmemente que a educação, seja ela técnica ou comportamental, era fundamental para que os trabalhadores pudessem acompanhar e contribuir para o avanço tecnológico. Esse ideal inspirou práticas que promoviam o aprendizado contínuo e a capacitação profissional, fatores que tiveram um papel crucial na consolidação do seu império industrial. Legado e impacto duradouro. O legado de Henry Ford vai muito além dos automóveis produzidos ou da técnica da linha de montagem. Seus ideais continuam a influenciar a gestão empresarial e a produção industrial em todo o mundo. O fato de que suas práticas se mostraram eficazes e humanas ao mesmo tempo é um testemunho de sua visão revolucionária. Ford demonstrou que é possível unir lucro e responsabilidade social, criando modelos de negócio que são sustentáveis a longo prazo e que respeitam o valor do indivíduo dentro do processo produtivo. Reflexões e lições para os empreendedores de hoje. Ao estudar a vida e a obra de Henry Ford, encontramos diversas lições que permanecem extremamente relevantes para os empreendedores contemporâneos. Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, os ensinamentos desse pioneiro podem servir de guia para quem deseja inovar sem abrir mão da ética e da valorização humana. A importância do alinhamento entre tecnologia e capital humano. Ford nos ensina que a inovação tecnológica deve andar de mãos dadas com o desenvolvimento do capital humano. Investir em tecnologia sem cuidar das pessoas que operam os sistemas pode resultar em um ambiente de trabalho desmotivado e ineficiente. Por outro lado, ao capacitar e valorizar seus colaboradores, a empresa cria uma cultura de melhoria contínua e engajamento, elementos fundamentais para o sucesso em qualquer área de atuação. Gestão estratégica e a valorização do funcionário. Os métodos de gestão de Ford enfatizavam a importância de conhecer e aproveitar os talentos individuais de cada funcionário. O reconhecimento do potencial de cada pessoa e a adequação das funções às suas habilidades não só melhoram a produtividade, mas também promovem um ambiente de trabalho saudável e inovador. Essa lição é especialmente valiosa nos dias de hoje, quando a valorização dos colaboradores é um dos principais diferenciais competitivos no mercado. Inovação como elemento transformador. Por fim, a paixão de Henry Ford pela inovação é um exemplo inspirador para qualquer empreendedor. A coragem de desafiar o status quo, questionar métodos tradicionais e buscar soluções disruptivas é o que permite a criação de novas oportunidades e o desenvolvimento de produtos que transformam a sociedade. Sua trajetória demonstra que a inovação não é um destino, mas um processo contínuo que exige dedicação, criatividade e um compromisso firme com a melhoria constante. Minha Vida e Minha Obra Henry Ford é uma obra que não apenas registra a trajetória de um dos maiores inovadores da história, mas também oferece lições valiosas sobre como transformar a teoria em prática. Os ensinamentos de Ford sobre a importância do posicionamento estratégico dos funcionários, o tratamento humanizado, o treinamento contínuo, o uso inteligente da tecnologia e, sobretudo, a paixão pela inovação, continuam a iluminar o caminho de empreendedores e gestores em todo o mundo.
Ao refletir sobre sua trajetória, percebemos que o sucesso sustentável é resultado de uma combinação equilibrada entre eficiência tecnológica e valorização do capital humano. Henry Ford nos mostrou que grandes mudanças começam com pequenas atitudes, desde a forma como se organiza um time de trabalho, passando pela implementação de políticas de incentivo e promoção, até a construção de uma cultura de inovação que respeita e potencializa cada indivíduo. Este texto visa não apenas recontar a história de Henry Ford, mas também inspirar cada ouvinte a buscar a excelência em sua própria área de atuação. Que os princípios abordados aqui, a importância da eficiência, da capacitação, da inovação e do respeito ao ser humano, sirvam de guia para transformar desafios em oportunidades e para construir um futuro mais próspero e sustentável. Que a leitura e reflexão sobre a vida e a obra de Henry Ford desperte em você a mesma paixão por inovação, a mesma busca incessante por melhoria e a convicção de que, com esforço e visão, é possível transformar qualquer realidade. Através do exemplo desse gigante da indústria, aprendemos que o verdadeiro sucesso é construído a partir da união do talento, da dedicação e de uma vontade inabalável de fazer a diferença.